Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estou passando por aqui para fazer uma pequena reflexão com você. E o texto que eu irei compartilhar com você está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto nos leva à compreensão de que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a pergunta que nós precisamos fazer é: o que é o reino de Deus e a sua justiça? O reino de Deus é o reino que será estabelecido por Ele em breve. Um reino de amor, um reino de paz e um reino de justiça. E que eu e você, que nós precisamos estar preparados para sermos súditos deste reino. Mas diz também que nós devemos buscar, além do seu reino, a sua justiça. A justiça é exatamente a justificação em que nós tão somente encontramos através da fé em Jesus. E é a justificação em Cristo que nos dará condição para estarmos neste reino estabelecido por Deus. Então, de forma resumida, podemos entender que o buscar o reino de Deus em primeiro lugar é estarmos preparados para ser súditos deste novo reino estabelecido por Deus, o reino de amor, de paz e de justiça, através dos méritos que há em Jesus, através da justificação pela fé em Jesus. E a outra pergunta que nós precisamos fazer é: como, como fazer para buscar a Deus em primeiro lugar? É simples. Tão somente precisamos colocá-lo como prioridade em nossa vida. Pois tudo quanto eu e você colocamos como prioridade em nossa vida, assim nós fazemos com mais facilidade. Se eu e você colocarmos o exercício físico como uma prioridade em nossa vida, nós faremos ou praticaremos o exercício físico. Se nós colocarmos o uso da água como prioridade em nossa vida, nós também beberemos água de forma correta e em quantidade ideal para o nosso corpo. Se nós colocarmos a nossa família como prioridade em nossa vida, nós encontraremos tempo para ela. Entende? Se nós colocarmos o buscar a Deus como prioridade em nossa vida, nós também encontraremos tempo para Ele e nós também o buscaremos Ele em primeiro lugar. E como eu e você buscaremos Deus em primeiro lugar, como nós colocamos Deus como prioridade em nossa vida, tirando tempo para Ele, tirando tempo para orar, tirando tempo para estudar e meditar na Sua palavra, tirando tempo para ou louvar a Deus, cantar louvores que edificam e que glorificam e adoram a Deus, tirando tempo para ouvir músicas e louvores que glorificam e adoram a Deus também, tirando tempo para nos envolver com as coisas de Deus. Dessa forma, nós estaremos colocando Deus em primeiro lugar em nossa vida. E sabe, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, como nós buscamos a Deus em primeiro lugar em nossa vida, diz que todas estas coisas nos serão acrescentadas. E quais são as coisas que nos serão acrescentadas? Segundo o contexto deste versículo, que é o capítulo 6,
as nossas necessidades básicas e primárias nos serão concedidas quando eu e você colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida. E quais são as nossas necessidades básicas e primárias? Alimento e vestimenta. Entende? E tudo quanto eu e você sentimos necessidade em nossa vida. É exatamente isso. Talvez eu esteja falando com alguém que tem orado a Deus pedindo algo e tem buscado em Deus algo em que até então não tem conseguido ou não tem obtido de Deus isso que tanto tem buscado e já tem esperado por um bom tempo. Eu quero dizer para você, para que você coloque Deus em primeiro lugar em sua vida, pois Ele promete que quando você coloca Ele em primeiro lugar em sua vida, Ele atende às suas necessidades básicas, às suas necessidades primárias, aquilo que de fato você precisa. E talvez você ainda não tenha obtido aquilo que você tem tanto buscado em Deus, porque você talvez não estivesse preparado ou não esteja preparado ainda para receber aquilo que você tanto busca querer. Eu me lembro que na época em que eu tinha banda, em que eu fazia parte de um grupo musical muito conhecido da cidade e por de alguns lugares, a minha oração era de que Deus me ajudasse a crescer com aquela banda, a chegar em lugares em que eu até então não havia chegado, a me tornar conhecido no mundo da música, de maneira em que eu pudesse influenciar outras pessoas e de maneira em que eu pudesse também ter uma estrutura financeira que a música dá para a gente, né? Mas Deus nunca me deu esse privilégio de me tornar muito conhecido. Eu me tornei conhecido até um certo ponto, gravamos 3 CDs, fizemos alguns shows em algumas cidades, viajei em algumas cidades, mas não me tornei conhecido quanto eu gostaria de me tornar conhecido. Mas eu entendo hoje o porquê. Talvez se eu me tornasse conhecido, eu não teria tido o privilégio de conhecer a Deus, de me voltar para Deus. Talvez eu não estivesse preparado para me tornar conhecido, como muitos têm estado, que se tornam conhecidos e depois têm ainda o privilégio de conhecer a Deus e de viver uma vida com Ele. E se eu talvez tivesse me tornado conhecido, eu não estaria hoje, nem durante esses dias que tenho compartilhado com vocês, esses áudios, tá falando para vocês de Deus, está compartilhando coisas que possam edificar a vida de vocês e aproximar vocês de Deus. Entende? Então talvez você ainda não recebeu o que você tem pedido a Deus porque você não tem estado preparado para receber. E para tanto, o que tão somente você precisa fazer para se preparar para receber o que até então você tem colocado diante de Deus, entendendo que é isso que você necessita, é colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Lembrando sempre que para os nossos pedidos Deus diz sim, em alguns momentos ele diz espera e em outros momentos ele diz não. Essa é uma pequena reflexão e a cada semana que eu tenho feito uma reflexão com você, eu peço que de fato você analise e procure colocar em prática em sua vida, pois fará toda a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço. Fica com Deus.